Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Eu sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu tô aqui porque saiu o edital da Cefaz. Imagino que você deve estar na correria aí, procurando material para se preparar e tal. Então eu te peço 20 minutinhos do seu tempo para que você possa, junto comigo, analisar o edital de forma estratégica e montar uma tática para você conseguir, de fato, ser convocado no concurso. E para isso a gente vai ver que você precisa ficar dentro das vagas, tá ok? Só para situar, essa análise edital, né, com foco na prova discursiva, ela é voltada para o cargo de auditor de finanças e controle da Cefaz Alagoas, beleza? Então, vem comigo. Só para contextualizar como eu cheguei nessa estratégia de análise de edital, eu vou contar um pedacinho da minha história para você. Eu comecei a estudar lá em 2011 para o cargo de auditor do TCU. Né? Na ocasião eu fui reprovado, né? Tomei uma rasteira nesse concurso do TCU, mas depois dessa rasteira, depois dessa reprovação, eu fui conversar com uma pessoa que já tinha sido aprovada naquele concurso. E ele me disse uma frase, chama o Benjamin, ele me disse uma frase que mudou a minha forma de ver o concurso público e de estudar para o concurso público. Foi graças a essa frase que eu consegui, em 4 meses de estudo, né, 4 meses depois de ter começado a estudar para o TCU, a 20ª colocação aqui no concurso do PROCON. Em abril de 2012, 8 meses depois de ter começado a estudar, fiquei em 3º lugar no concurso de auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás. E em setembro de 2012, um ano depois de ter começado a minha preparação, eu consegui ser aprovado em 17º lugar no concurso de técnico do TCU e em 2º lugar para o cargo de analista judiciário, área contabilidade. Né? Então, assim, em um ano de estudo eu consegui 4 aprovações só porque eu mudei a minha forma de ver o concurso público. Né? E ouvi uma frase, que é a frase que eu vou compartilhar com você agora. Né? Foi essa frase aqui que o Benjamin me disse. Ele disse o seguinte, ó, em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Né? Isso aí muda a forma de você enxergar, porque o seu objetivo passa a não ser saber toda a matéria que está no edital, mas saber quais matérias valem mais pontos para que eu esteja preparado para tirar uma boa nota nessas matérias. Era bem comum, assim, quando eu estava no início do estudo, de eu contar para as pessoas que eu estava estudando para o auditor, né? E aí as pessoas vinham perguntar, você sabe aquela matéria? E eu meio que me sentia na obrigação de saber a matéria, de direito constitucional, de saber explicar, dar uma aula sobre aquele assunto. Mas quando a gente muda o foco para tirar maior nota, a gente tende a se especializar em matérias com maior impacto na nota final, né? E também focar em acertar a questão. Às vezes a gente acerta a questão mesmo sem conhecer aquele conteúdo de forma profunda. E é essa a minha dica para você. Então, em concurso público, não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E para tirar a maior nota, a gente vai analisar esse edital aqui. Então eu organizei a aula em 3 partes. Primeiro eu vou trazer algumas informações gerais do edital, depois vou falar sobre a prova discursiva e por fim vou apresentar uma tática de estudo para que você consiga, de fato, a maior nota. Vamos começar com as informações gerais. Pois bem, a prova ela vai ser aplicada em 2 dias diferentes. Na parte da tarde do dia 8 de fevereiro, que vai ser um sábado, vai ser aplicada a prova objetiva, que vai ter 4 horas e meia para você poder resolver. Já no domingo, à tarde, né, no dia 9/2, vai ser aplicada a prova discursiva. E aí o candidato vai ter 3 horas para poder responder a prova discursiva. Beleza? O salário do concurso é de R$ 8.264,90. Então eu tenho 2 perguntas para você. Você já sabe o que você vai fazer com esse salário? Porque se você seguir as estratégias e a tática que a gente vai montar nessa aula aqui, provavelmente você vai ter esse problema. E aí, já sabe como que vai gastar? Como esse dinheiro vai mudar a sua vida? Né? Eu também costumava imaginar assim, dizendo para as pessoas o meu trabalho. Né? Então, se alguém viesse me perguntar o que você faz, aí eu me imaginava dizendo assim, não, eu sou auditor de finanças e controle da Cefaz Alagoas. Você já conseguiu imaginar você respondendo dessa forma, né? Isso traz uma alegria, traz uma motivação e auxilia também nessa preparação pré-prova, beleza? Quanto às vagas, pois bem, o edital traz o seguinte:
para o cargo de auditor de finanças e controles, serão 20 vagas para ampla concorrência e 5 vagas para os candidatos com deficiência, né? Então, aqui ao todo, o órgão deve contratar 25 auditores para essa área. Porém, lá na frente, o edital fala sobre o seguinte, fala sobre as redações que serão corrigidas. E aí a banca, ela traz o seguinte, ó, que vão ser corrigidas 57 redações para ampla concorrência e 14 para aqueles que se declaram com deficiência. E aí, muita gente vai perguntar assim, Bruno, então quer dizer que se eu ficar fora das vagas, mas tiver a redação corrigida e for aprovado, eu vou ficar no cadastro de reserva com chance de ser aprovado? Pois bem, a resposta é não. Tá? O edital foi muito claro quanto a isso, ele disse o seguinte, que não vai ter cadastro de reserva, ou seja, ele vai aprovar só aqueles que estão dentro das vagas e esses que estão dentro das vagas que vão ser convocados. Então, se você ficar aqui em 21º lugar nesse concurso, ó, você está fora, você não tem chance de ser aprovado, porque ele só vai chamar até o 20º lugar, beleza? Isso é importante você saber, por quê? Porque aí você tem que realmente focar para ficar nas melhores colocações. Se um candidato que passou lá em 30 ou lá em 50, tirar uma nota melhor que a sua e conseguir te passar na classificação geral, não importa se você foi melhor que ele na prova objetiva. Né? O que importa é que a nota dele no total foi maior e você está fora e o candidato acabou te ultrapassando, está dentro, beleza? Então, é importante você saber que não tem cadastro de reserva, a quantidade de vagas é só aquela descrita no edital mesmo. Agora vamos para a composição da nota, para a distribuição da nota final. Pois bem, a prova ela vai ser composta por prova objetiva mais prova discursiva. A prova objetiva ela vai ser composta por matérias de conhecimento básico, que vão somar 100 questões, e é o que a banca chama de P1, e as matérias de conhecimento específico, que valem 60 pontos, e é o que a banca chama de P2. Logo, o total da prova objetiva será de 160 pontos. Para conseguir ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 20 pontos na prova de conhecimento básico e um mínimo de 18 pontos na prova de conhecimento específico. Bruno, se tirar os dois mínimos, já está aprovado? Bom, se você tirar dois mínimos, sua nota é 38 pontos. Não está aprovado porque a banca exige no somatório das notas um mínimo de 48 pontos, num total de 160. É um mínimo baixo devido à quantidade de matérias, etc. A banca está sendo prudente quanto à prova objetiva, beleza? E a prova discursiva ela vai ser composta por duas questões, vão ser 2 estudos de caso, ambos valendo 25 pontos. Né? É o que a banca chama aí de P3, é a prova discursiva. Né? Então, no total, se você gabaritar essas duas provas discursivas, que provavelmente vai acontecer se você faz parte da nossa academia discursiva, a prova vai valer 50 pontos. Né? Então, numa análise superficial, um candidato desavisado pode pensar o seguinte, opa, se a prova de conhecimento básico tem 100 questões e a de conhecimento específico vale 60 e essa aqui vale 50, ora, a que vale mais pontos é a prova de conhecimento básico, então o meu foco vai ser aqui. Porém, o edital, ele traz um cálculo para a nota final. E nesse cálculo ele traz o peso de cada uma das notas. Ó. Na P1 aqui, ó. Na P1 a gente tem o seguinte, que vale 100 pontos. Na P2 vai ser 60 vezes 3, ou seja, tem peso 3 a nota da prova de conhecimento específico. E na P3 vale 50 pontos, só que é peso 2. Então, a prova discursiva ela tem peso 2 na nota final. Sendo assim, a P1 vale 100, a P2 vale 180 e a P3 vale 100 também. Então, no total, a nota final seria 380 pontos. Então, a gente vê aqui que a prova de conhecimento específico, apesar de parecer valer menos pontos, no total da nota final, ela vale mais pontos. Então, tem que ser a matéria com maior foco, beleza? Só para trazer de forma detalhada, a gente tem o seguinte, ó, que a prova de conhecimento básico e a prova discursiva, elas valem 26,3% da nota final, enquanto a prova de conhecimento específico vale 47,4%. Logo, quase metade da sua nota é só conhecimento específico. Então, você tem que dominar as matérias de conhecimento específico para poder, se possível, gabaritar essa parte de conhecimento específico no concurso, porque isso vai te dar uma vantagem muito grande frente aos demais candidatos, tá? Em forma de gráfico, a gente tem o seguinte, e aí,
você pode avaliar aqui e ver o seguinte, poxa, a prova discursiva então ela vale o mesmo tempo, o mesmo tanto da prova de conhecimento básico. Então eu vou dividir o estudo de forma igualitária para as duas matérias, pois elas valem a mesma pontuação. E aí vem a grande sacada, dá uma olhada aqui. A prova de conhecimento básico, ela possui muito mais matéria que as demais provas, né? Então, a prova de conhecimento básico ela tem língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, empresarial e etc. Né? Já a prova de conhecimento específico é composta por duas matérias, que é contabilidade pública e finanças públicas, que não são matérias pequenas, então assim vai demandar um bom tempo de estudo, mas são duas matérias apenas. E para a prova discursiva, para se preparar, você precisa só de teoria textual e resolução de temas. Então você precisa entender como a banca corrige a sua prova e montar algumas estratégias de escrita mesmo, né? E também resolver temas da área. E Bruno, e o tema? Você não precisa dar o tema? Não, o tema você já vai estar estudando aqui, né? Que a gente viu que vai ver que o edital ele vai cobrar um tema de conhecimento específico. Então, quando você está estudando para conhecimento específico, você está vendo o tema que pode ser cobrado na redação. E aí, você se preparando com a teoria textual e com a resolução de temas, você vai estar preparado para a prova discursiva. Então, você vai precisar de muito menos tempo para estudar para a prova discursiva do que para estudar para a prova de conhecimento básico. Beleza? Então, essas são as informações gerais do edital. Bruno, quais dessas matérias de conhecimento básico são prioritárias, assim, que eu devo focar? Pois bem, normalmente a parte de português vem com mais itens, tá? Então você tem que estar bem em português. Direito administrativo, direito tributário e economia também são matérias que podem vir com um peso maior, com mais itens nessa parte de conhecimento básico, considerando a natureza do órgão, tá? E eu digo isso porque a contabilidade geral, a contabilidade de custo, acaba que ela está inserida de certa parte aqui, então ela não deve ser tão abordada na parte de conhecimento básico e deve ser mais focada ali na parte de conhecimento específico, beleza? Show! Então vamos falar sobre a prova discursiva, já que é uma prova com um impacto significativo na nota final. Como a gente viu, a prova discursiva ela é composta por 2 estudos de caso, cada um vale 25 pontos, no total soma 50 pontos. Aí um detalhe é que para ser aprovado você precisa tirar um mínimo de 15 pontos. E a grande vantagem é que você não precisa tirar 15 pontos aqui e 15 pontos aqui, né? Você pode zerar, por exemplo, o estudo de caso 2, mas se você tirar acima de 15 pontos no estudo de caso 1, no somatório das notas, você estará aprovado na prova discursiva. Então a prova discursiva ela não deve eliminar os candidatos. Por quê? Porque o mínimo é muito baixo, né? Mas, em contrapartida, a prova discursiva é crucial para colocar os candidatos dentro das vagas. Então, o que acontece? A prova discursiva, na verdade, ela vai ser eliminatória. Por quê? Porque o candidato que tiver um bom desempenho vai subir na colocação. E o que não tiver um bom desempenho vai cair. E se esse candidato cair para fora das 20 vagas, ele está eliminado do concurso, né? Então, ela vai acabar sendo eliminatória por conta do desempenho e da quantidade de vagas que tem o edital. Beleza? Mais informações sobre a prova discursiva. Cada estudo de caso tem um máximo de 30 linhas, né? A gente vai ver lá na frente que o ideal é que você escreva realmente de fato esse máximo de 30 linhas. E outra informação importante é que ela vai cobrar um conhecimento acerca de contabilidade pública e ou finanças públicas, né? Como são só 2 matérias e são 2 estudos de caso, eu acredito que venha uma questão de contabilidade pública e uma questão de finanças públicas, tá? Agora, Bruno, você falou em estudo de caso, o edital fala em estudo de caso, o que é um estudo de caso? Então eu vou apresentar para você agora o que é o estudo de caso, né? Como que é estruturado o estudo de caso, para você não ter nenhuma surpresa no dia da prova, quando você pegar ali o seu caderno de provas, e também a gente precisa ver como que a banca corrige a prova, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para você um estudo de caso aplicado no concurso do TRE Rio Grande do Sul em 2015. Tá? Como você pode ver aqui, é um estudo de caso, né? A banca Sebrasp classificou como estudo de caso. E o estudo de caso possui uma característica importante. Vamos lá. Ele é dividido normalmente em 3 partes. Tá? A primeira parte é a situação hipotética, né? Situação hipotética, que é onde a banca ela conta uma história para o candidato, um fato que aconteceu, ela detalha o fato, detalha alguns acontecimentos, né? E pede depois no comando da questão para que o candidato analise esse caso. Então ela traz um caso, igual tem aqui, ó, o Tribunal Regional Eleitoral, mediante
prévio procedimento licitatório, celebrou o contrato para a realização de determinada obra, etc. Aí aqui vem. Depois veio aqui, ó, inconformada, a empresa contratada interpôs recurso administrativo invocando a ilegitimidade do ato, B, direito à devolução da garantia, C, inviabilidade de aplicação cumulativa. Tá? Então ela traz um fato com alguns acontecimentos. E aí vem no comando da questão e diz o seguinte, ó, considerando a situação hipotética apresentada, ou seja, o caso, né, que a banca apresentou ali no início, analise, aí nesse caso pede para analisar esses questionamentos aqui apresentados pela empresa contratada, posicionando-se de forma fundamentada a respeito de cada um deles. Tá? Então, o comando da questão pede para que o candidato analise a situação hipotética e aí depois vem, aqui é o comando da questão, aí depois vem os tópicos, que é justamente o quê? Que é os pontos que devem ser respondidos pelo candidato. Tá? Então, a análise deve ser feita em cima de cada um dos questionamentos. Então, vai ser tópico 1, tópico 2, tópico 2 e tópico 3, né? Então a banca pede para analisar os 3 tópicos. E outra característica da banca Sebrasp é que ela traz a pontuação que vai ser atribuída a cada tópico. Então veja, ó, 1,75 pontos para o item A, 1 ponto para o item B e 2 pontos para o item C, que nem ela diz aqui, ó, respectivamente para A, B e C. Então, os tópicos são dessa forma. Acontece também da banca, às vezes, trazer o comando da questão, né, e aí listar aqui, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Então, ela separa o tópico do comando da questão. Isso é uma característica da banca, mas, às vezes, ela coloca inserida no meio. O importante que você saiba é que sempre no estudo de caso vai vir uma situação hipotética, vai vir um comando pedindo para você analisar de forma fundamentada, ou seja, você vai ter que utilizar como base a Constituição, alguma lei, a doutrina, né, regras, princípios, e, por fim, vai vir os tópicos, que são os pontos que a banca quer que você responda. Né? E aí a gente vai ver que esses tópicos são o direcionamento para montar uma redação ideal para esse concurso, beleza? Agora que a gente já viu como é um estudo de caso, eu vou trazer para você um espelho de correção para mostrar como a questão é corrigida pela banca CESP, tá? Então, só para você ter uma ideia, esse espelho de correção foi de um concurso do TJ Paraná, recente, agora de 2019, e é dividido assim, ó, aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais. No macroestrutural, ele vai avaliar 2 aspectos. Primeiro, a apresentação e estrutura textual, que é a questão das margens, obediência aos parágrafos, né? Você tem ali também a questão da legibilidade e depois o desenvolvimento do tema, que é justamente as respostas aos tópicos. Então, se tiver 2 tópicos no enunciado, vão vir 2 tópicos aqui, vai vir 2.1 e 2.2. Se tiver 3, vai vir um 2.3 também. Se tiver 4, vai vir um 2.4, se tiver 5 vai vir um 2.5, então vai vir um quesito para cada um dos tópicos, cada um com um valor descrito na frente. E aí o examinador vai verificar se você atendeu ou não aquela resposta, né? Vai dar uma olhada ali no padrão de resposta definitivo, ver se você respondeu corretamente ou não. Se você tiver respondido corretamente, nota máxima. Se você não tiver respondido corretamente, a banca vai tirar pontos, beleza? E aí no total ela vai somar a sua pontuação, então ela vai pegar e somar isso aqui, a nota atribuída. Nesse caso o candidato tirou 27,33, beleza? Aí essa é a sua nota de aspecto macroestrutural. Aí no aspecto microestrutural a banca vai avaliar o que? Gramática. Tá? E a gramática para a banca CESP envolve grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular. Aí no espelho de correção ela vai, na linha 3 o candidato cometeu um erro de pontuação, na linha 19 cometeu um erro de morfossintaxe, e aí vai apontando os erros. No final, o que ela vai fazer? Vai somar os erros e também calcular quantas linhas o candidato escreveu. E aí vai calcular a nota de aspecto microestrutural, que é negativa, que ela desconta do aspecto macroestrutural. Então vai pegar aqui o número de erros, né, vezes 2, dividido pelo total de linhas efetivamente escritas. Nesse caso aqui, o candidato cometeu 7 erros, vezes 2, dividido pelo total de linhas, que é 27. É importante que você saiba essa pontuação, essa fórmula, né, de calcular a sua nota aqui. E aí depois essa pontuação ela vai ser descontada, né,
da nota que você conseguiu aqui em aspecto macroestrutural e você terá a sua nota. Então, uma dica que já fica aqui, escreva o máximo de linhas. Se você escrever 30 linhas, o desconto de gramática vai ser menor, beleza? Você entendeu aí como é que é o enunciado da prova, você entendeu como que é o espelho de correção, beleza? Agora, tem mais um ponto que a gente tem que falar, que é quanto ao tempo de prova, tá? Eu vou utilizar esse slide aqui. A banca diz que você vai ter 3 horas para poder realizar a prova. Se você for dividir aqui igualmente, você teria 1h30 para responder ao estudo de caso 1 e 1h30 para responder ao estudo de caso 2, né? Porém, sempre tem imprevisto. Às vezes o fiscal de sala atrasa para poder entregar a prova, às vezes ele recolhe antes. Enfim, sempre tem um imprevisto e o imprevisto não pode tirar você desse concurso. Então, eu aconselho que você estude, né, e treine para que consiga fazer a prova com no máximo 1h15, tá? Cada uma, porque aí você tem meia hora aí para imprevistos. E quando eu falo 1h15, é para elaborar o rascunho, mais passar para a folha de resposta, né? Para as duas questões, então rascunho mais folha de resposta, no máximo 1h15. E para isso você precisa treinar, tá ok? Por isso que a gente vai falar agora justamente sobre a tática de estudo. Bruno, qual a tática de estudo para esse concurso? Pois bem, vamos lá. De forma bem simples, você vai dividir o seu estudo em 3 partes, tá? Prova objetiva, teoria textual e treino de redação. Como é que você vai dividir o seu estudo? Vai ser o seguinte, imagina que você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, beleza? Vamos supor que você não vai estudar no domingo, né? Então tira o domingo ali. Então você tem segunda, terça, quarta e quinta. Bom, de segunda a sexta, você vai estudar para a prova objetiva. No sábado de manhã, você vai estudar para a prova discursiva e no resto do dia você vai estudar para a prova objetiva. Então veja que a maior parte do seu tempo vai ser focado na prova objetiva. O que você vai estudar? Você vai dividir o seu tempo. Por exemplo, prova objetiva. Você vai colocar a maior parte do seu tempo para conhecimento específico e a menor parte para conhecimento básico, porque a gente viu o conhecimento específico é o que vale mais pontos, beleza? E a prova discursiva? A prova discursiva você vai separar no máximo 3 horas por semana, ou seja, no sábado de manhã, no máximo 3 horas, tá? E aí, primeiro, você vai utilizar essas 3 horas para poder estudar a teoria textual, que é estudar ali as características da banca, como que monta um parágrafo de forma fundamentada e bem estruturada para conseguir a maior nota, e também os aspectos relacionados à apresentação do texto, né, a folha de resposta para conseguir ponto ali naquele quesito 1 do espelho de correção, que é a apresentação e estrutura textual. E depois que você finalizar essa teoria, que ela é bem sucinta, você vai para o treino. E aí você vai treinar no mínimo 6 redações até o dia da prova. E como é que eu sugiro que você treine? Você vai pegar aqui, responder uma e encaminhar para a minha correção. Depois você responde um outro estudo de caso, encaminha para a minha correção, tá? Para começar, para resolver o segundo estudo de caso, você aguarda a minha correção, tá? Então, você manda, eu corrijo, depois que você analisar a minha correção, você faz o segundo, beleza? Aí eu vou corrigir, vou encaminhar para você, aí você faz o terceiro e o quarto juntos. Por que o terceiro e o quarto juntos? Porque aí você já vai começar a treinar tempo de prova, né? Como vão ser 2 questões juntas, 2 estudos de caso juntos, você vai começar a treinar se você está conseguindo fazer as 2 questões em 1h15 cada, beleza? E aí você vai encaminhar para a minha correção, eu vou analisar e aí você vai fazer a quinta e a sexta redação. Chegando nessa sexta redação aqui, você vai encaminhar para a correção só para ajustar alguns pontos, mas provavelmente você já vai estar preparado para a prova discursiva, beleza? Para te auxiliar, a gente tem a academia discursiva, que é um treinamento focado aí na prova discursiva. Ela é composta por teoria textual, sucinta e objetiva, só o necessário para você conseguir uma boa nota na prova da banca CESP, tá? Com visão do examinador, isto é, com folhas de resposta, espelhos de correção real que a gente vai analisar ao longo do curso,
Temas para praticar focado em contabilidade pública e finança pública, correção detalhada e individualizada acerca desses temas quando você encaminhar para mim. Você vai ter direito também a uma correção por semana, né? Quando você entra para a academia, você tem direito a uma redação por semana. Então, você pode fazer redações de outras áreas, de outros temas, etc. Você só tem que fazer uma por semana. Depois, resolução dos temas em vídeo. Todos os temas que forem disponibilizados aqui também vão ser resolvidos em vídeo, para você saber como aplicar a técnica, né, para conseguir uma nota maior. Quem faz parte da Academia Discursiva tem acesso a todos os hipertreinos, são mais de 15 hipertreinos aí, para você poder estudar, entre eles Senado Federal, TCU, Polícia Civil Distrito Federal, enfim. Então, você entrando para a academia, você tem acesso a todos. Então, se você mudar o rumo do estudo, quiser continuar estudando depois, você já vai ter um direcionamento aí adequado. E, por fim, tudo isso a um preço acessível, tá ok? Então, deixo aqui minha mensagem, reforço ela novamente. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Se você tiver com alguma dúvida, você pode encaminhar um e-mail, Instagram ou entrar em contato por qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.